Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez nessa videoaula, eu venho explanar um pouco o tema da aula dessa semana, que vai ser justamente as consequências do progresso. Como em sociologia a gente tem estudado bastante todos os desdobramentos e revoluções que a sociedade passou, então hoje a gente vai ver um pouco as consequências deste progresso, né? E aí é interessante a gente pensar o que é progresso. Progresso é sempre o desenvolvimento de alguma coisa, quer seja de uma empresa, quer seja de uma ideia, né, de uma meta a ser alcançada. E em sociedade a gente vai ver que algo que teve muito progresso é a tecnologia. Se a gente for ver mesmo, a tecnologia é a que mais evoluiu ao longo de décadas e hoje em dia a gente vive num mundo estreitamente digital, online, ou mesmo, vamos dizer assim, intermediado aí numa interface por robôs, né, por coisas mais tecnológicas. E aí nos fica a seguinte questão: a tecnologia, o progresso, ele é sempre positivo? Ou ele traz algumas coisas que podem ser negativas numa análise nossa da sociedade? Vamos pensar ali, qual é a definição do dicionário para progresso? Progresso é a ação, segundo o dicionário, ou resultado de progredir, de evoluir, né? A outra definição seria movimento para frente, avanço. Então a gente vai ver que dentro da sociedade houve um avanço no que se refere à tecnologia, quer seja o próprio computador, a internet, a questão mesmo da robótica, a mecatrônica, enfim, são vários conceitos que vão sendo inseridos dentro da sociedade. E aí nessa aula a gente vai analisar um pouco o que isso tem a ver e quais são os aspectos negativos também desse progresso, para não pensarmos que o progresso é somente coisas positivas, mas ele também traz consigo consequências danosas, né, e pontos negativos aí dentro da nossa sociedade. Vamos pensar lá a questão da tecnologia, né? A teoria geral de estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos e meios e instrumentos, tudo isso são conceitos que a gente fala sobre o progresso da tecnologia. E falando em revolução, alunos, a gente passou por várias revoluções. A primeira dela foi a Revolução Industrial, que na história vocês já devem ter estudado ou vão estudar, que foi no século XVIII que houve o surgimento da máquina a vapor. A primeira tecnologia que foi aí um avanço extraordinário para aquela época. Logo em seguida, vocês verão que a segunda Revolução Industrial, por sua vez, ali no final do século XIX, início então do século XX, com a energia elétrica, né? E a linha de produção de Henry Ford, o que encabeçou o movimento do Fordismo, né? Isso mesmo, de produção da automobilística no país, na Europa, enfim, no mundo. Então a energia elétrica foi a segunda revolução industrial que realmente alavancou a sociedade no aspecto do desenvolvimento tecnológico para e na sociedade. A terceira revolução foi a Revolução Industrial, essa já voltada para a informática e a internet, que modernizou o trabalho em fábricas e escritórios, ou seja, cada vez mais o homem se vê impactado por essa transformação da tecnologia na sua vida, na sua forma de pensar, agir e, sobretudo, de trabalhar. E a última revolução, que é dita como a quarta revolução industrial, foi o surgimento da inteligência artificial. O que seria inteligência artificial? É justamente a inteligência dos robôs, do computador, né? Que eles têm uma certa autonomia de falar, de escrever, de coordenar algumas coisas que eles são programados. Então isso é chamado de inteligência artificial. As próprias redes sociais, né? Orkut, hoje em dia o Facebook, né? Todos esses meios, aplicativos de relacionamento ou de postagem de fotos e tal, é a tecnologia nessa fase da revolução
da inteligência artificial. E aí a gente vai ver que tem o lado bom, que é da interação, do trabalho, do desenvolvimento da sociedade, mas tem os aspectos negativos, alunos. Quais seriam eles? Primeiro, os cyberataques. O que seriam os cyberataques? Cyber quer dizer o mundo cibernético, a própria internet. E que muitas das vezes nesse veículo e nesse universo tem pessoas que vivem atacando, os haters, né? Eles agem de forma a denegrir, a atacar outras pessoas que fazem parte desse universo que a gente chama de internauta da própria internet. O outro aspecto não tão positivo e negativo seria a invasão de privacidade. Hoje em dia a gente vê hackers tendo controle dentro de empresas, de informações, no caso CPF, dados pessoais, até mesmo de fotos íntimas e coisas do tipo. Então, a privacidade ela é constantemente atacada nessa rede tecnológica, né? O outro ponto negativo também é a desigualdade de acesso. Se a gente for ver que tem pessoas que têm computadores, têm acesso à internet, né, tem aí os gigas e tudo mais, essa possibilidade pela condição financeira que ele tem, outros sequer têm um celular que pode entrar ou acessar a internet. Quanto mais computador ou tablet, tem uma dificuldade nesse acesso tecnológico. Alguns têm tanto acesso e possibilidade, outros tão pouco. O outro ponto também negativo seria a utilização da inteligência artificial para golpes, né? Também a questão de guerras e fake news. Então, olha só quanta coisa negativa, quantas pessoas não sofrem golpes por WhatsApp, a questão de fake news, quantas pessoas não passam a acreditar em informações falsas e pior, reproduzem, compartilham e curtem, né? Achando que aquilo é algo verdadeiro e verídico. E por último, os impactos no mercado de trabalho. Quem nunca ouviu falar também que essa tecnologia, esse avanço industrial na sociedade acabou tirando o trabalhador do seu campo de trabalho, porque uma máquina hoje em dia faz trabalho de 10, 15 pessoas, o que antes empregavam essas 15, 20 pessoas, hoje em dia uma máquina e apenas um ser humano apertando ali o botão, ela já faz todo esse processo. Então, em grande escala também gera o que a gente chama de desemprego, ou seja, antes você tinha o seu emprego, hoje você já não tem mais. Por quê? Porque a máquina ocupou o seu lugar. Então, olha só, alunos, olhando por essa perspectiva, a gente consegue ver também que a tecnologia tem lá os seus avanços do ponto positivo, mas também tem seus avanços no que se refere ao ponto negativo dentro da sociedade. E outras questões também que a gente vai ver, né? Há um conceito muito forte desde a década de 20 sobre a obsolescência programada, ou seja, tem uma ideia muito forte montada ali pelo o presidente da General Motors na época, né, que era o Alfred Sloan, né? Ele criou um conceito chamado obsolescência programada. O que seria isso? Coisas que são produzidas para num espaço curto de tempo estragarem e já se tornarem obsoletas. O que é obsoleto? Desatualizado, né? Já não tem mais sentido. Então isso também é um tipo de mercado que veio se consolidando ao longo do tempo. As coisas não são feitas para durar. Por quê? Porque tem que estragar para que você tenha vontade e necessidade de comprar outro e movimentar o próprio mercado. Então, alunos, é um pouco dessas questões que a gente vai estar estudando ao longo dessa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.